Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Joyce Prado. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, né? Ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos assim que for postado. Hoje nós vamos falar da vida de Jesus, né? O nosso personagem principal da Palavra de Deus. Quando nós falamos personagem, parece que se trata de histórias, aquelas histórias infantis, né, que são criadas, inventadas, mas não, né? A Bíblia, ela é um livro de acontecimentos, é um livro que foi escrito por homens, mas ela foi instruída pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus usou essas pessoas para escrever, para deixar registrado para nós as histórias, as profecias, os acontecimentos, né, que aconteceram e que vão acontecer. Vamos passar agora 10 minutos com Deus. Se você está com a sua Bíblia, né, quiser pegar, pode pegar que nós vamos abrir no livro de Isaías 53. Você que está me ouvindo aí no trabalho ou está fazendo alguma atividade, não tem como, né, abrir a sua Bíblia, não tem problema. Mas eu desafio você, antes que o dia termine, pegue a Bíblia, deixe o Senhor falar com você. A oração é quando nós falamos ao Pai. E a meditação da palavra é quando o Pai fala conosco, né? A melhor forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Quero ler com vocês então o livro de Isaías, capítulo 53, né? Que é um capítulo muito conhecido, aonde o profeta Isaías, ele profetizou, né, o sacrifício de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Vamos ler agora o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, aqui ele estava falando de Jesus, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E aqui o versículo 12, né? A parte B diz: Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Como eu disse, né, é uma passagem muito conhecida, muito lida, né, nas igrejas. E aqui nós podemos ver o profeta Isaías 700 anos antes do acontecimento da cruz, né, ele estava dizendo aonde o Senhor levantaria um servo, né, o seu servo, o seu filho, para morrer pelos nossos pecados, para ser moído, para ser levado como ovelha, né, para o matadouro, que foi o que Cristo fez por nós naquela cruz. E como eu disse, hoje eu quero falar desse ator principal, né? Quero falar deste homem que veio à Terra, deste personagem, desta pessoa de Jesus. Hoje nós sabemos que ouvimos que Jesus voltará para nos buscar, né? Que ele virá do céu, assim como ele foi. Tudo isso está escrito aqui na sua palavra. E muitas vezes nós achamos tardio esta promessa, né? Dizemos, há tantos anos eu ouço que Jesus vai voltar, né? E Jesus não volta. Mas aqui, né, 700 anos antes de Jesus morrer naquela cruz, o profeta já estava falando para o povo, né, o povo de Israel naquela época, que estava aí sendo liberto, ele estava dizendo que o Senhor libertaria eles verdadeiramente, né? Então, isso aqui é uma promessa
para os dias daquele povo que aguardava a vinda do Messias. E aqui ele fala, né, que Jesus, ele, por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A expiação é o cumprimento, né? É como se o Senhor Jesus cumprisse a pena que cabia a nós. O pecado, ele estava sobre nós, as transgressões era sobre a nossa vida, mas ele, como uma ovelha, né, que não tinha aí pecado, ele foi levado para ser morto, para ser crucificado, para ser humilhado, né? Para que nós pudéssemos ser justificados e para que pudesse aí ver os dias sendo prolongados, né? A posterioridade. Hoje nós temos aí o direito da vida eterna, né? Foi nos dado, todo aquele que crê em Jesus, né? Tem direito à vida eterna. Então nós temos os nossos dias prolongados através do ato de Jesus. Jesus, ele é uma figura que ele existiu, que ele veio, que ele cumpriu o seu papel, né? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E esse Jesus, aquele que subiu aos céus, ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, para que nós pudéssemos aí, enquanto Jesus não voltar, nós termos aí, né, o Espírito Santo para nos ajudar no nosso dia a dia. Jesus, ele foi uma pessoa que não desistiu de cumprir o que ele tinha vindo fazer nesta terra, né? Ele sabia que não seria fácil a sua missão, mas por amor a nós, por amor do Pai que o entregou, aqui diz, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz em João, né? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus agradou moer o seu Filho para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. O Senhor Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele foi sim moído, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo no céu, ele vive ao lado do Pai, né? Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós dizemos que Jesus vai voltar, não é uma promessa que está atrasada, não é algo que há muitos anos se ouve e não vai acontecer. Pelo contrário, muitas pessoas já tiveram a volta de Jesus, de quando a promessa foi feita, né? Todos aqueles que morrem, né, que finaliza aí o seu plano nessa terra, eles se encontram, né, com a vida ou com a morte. Então, Jesus, ele volta sim para essas pessoas. E nós, talvez, viremos Jesus vindo do céu, né? Ou não, a nossa geração virá. Eles verão, aliás, a nossa geração, eles verão Jesus vindo dos céus. Talvez os nossos filhos, ou os nossos netos, ou até os nossos bisnetos. Mas para que as próximas gerações, gerações futuras, possam crer na promessa, nós temos que fazer como Isaías, como profeta. Nós temos que declarar a palavra de Deus. Nós temos que falar aquilo que Deus nos ensinou para os nossos filhos, para as próximas gerações. Por quê? Porque se não houver quem pregue, né, como as pessoas ouvirão a palavra de Deus? Por isso que é tão importante nós proclamarmos a palavra de Deus, né? Falarmos de Jesus para as pessoas, para os nossos filhos, para que eles possam falar para os nossos netos e assim por diante, para que se a promessa da vinda de Cristo não acontecer agora, nos nossos dias dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos possam estar perseverantes, vigilantes na volta de Jesus, porque a volta de Jesus ela vai acontecer. Então eu estou aqui para dizer para você hoje que a promessa da vinda de Cristo é uma promessa verdadeira, ela vai acontecer e cabe a nós proclamarmos a palavra de Deus para que ela venha estar viva no coração dos nossos filhos e assim por diante nas próximas gerações. Se você gostou dessa palavra, né, curte, compartilha. O nosso tempo é muito curto, é apenas 10 minutos, mas eu não quero ficar excedendo, então eu te espero aqui amanhã para o próximo vídeo. Medite nessa palavra, ouça a voz do Senhor. Que Deus abençoe seu dia.
e até amanhã.